Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre a semifinal da Libertadores. Mais uma vez a gente tem um domínio aí dos brasileiros, dois times brasileiros, um time argentino, um time equatoriano, e nos últimos anos a gente viu ali uma supremacia muito grande dos clubes brasileiros, mas eu acho que esse ano talvez aí a gente tenha um certo equilíbrio, apesar de acreditar no favoritismo das equipes brasileiras. Vamos conversar um pouquinho sobre essa semifinal, sobre os times aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu separei aqui alguns dados, algumas informações para a gente tentar especular alguma coisa aí sobre essa semifinal. Para começar aqui, a data dos jogos, né, os jogos vão acontecer... Bom, os jogos vão acontecer no dia 23/10 e no dia 30/10, né, a semifinal entre LDU e Palmeiras, e 22/10 e 29/10 entre Flamengo e Racing, né? Então a gente tem aí confrontos aí novamente, talvez ali os brasileiros poderiam ter chegado 3 brasileiros, né? Eu pelo menos assim não acompanhava tanto a LDU, não botava tanta fé na LDU e eliminou o São Paulo. Então eu acreditava, né, por às vezes não acompanhar tanto o futebol equatoriano, a gente ficar aqui na bolha mesmo do futebol brasileiro, que o São Paulo fosse ali chegar mais longe, né, pudesse fazer ali uma semifinal com o Palmeiras, né, mas o São Paulo está devendo há muitos anos, né, não consegue demonstrar aí um bom futebol. Bom, aí eu queria trazer aqui a informação aqui da distribuição dos cartões. Se a gente for pegar os cartões amarelos que foram aplicados aí durante a competição inteira, a gente teve aí uma média de 14,8 cartões por time, né? A gente pegar aí todos os times, né, e todos os cartões que foram aplicados, né? E os cartões vermelhos, uma média de menos de um cartão, né? E daí quando a gente passa para olhar apenas esses times aí da semifinal, né, a gente tem aí a LDU, que ela com 20 amarelos e um vermelho, né, então um time teoricamente ali um pouco mais, que tem mais cartão, né, vamos dizer, dá para especular muito, isso depende muito do jogo, mas de fato a LDU tomou mais amarelo que os outros times. A gente tem o Flamengo com 14 amarelos e um vermelho também, né? Tem uma expulsão também o Flamengo. A gente pegar aí o Palmeiras, só tem 15 amarelos e o Racing só tem 18 amarelos, não teve nenhuma expulsão. E daí a gente for pegar a média dos times, né? Então a gente tem aí o Flamengo com uma média de menos de 2, né? Mais ou menos ali 1,75 cartões por jogo, né? E aí a gente pegar o time da LDU, eles têm uma média de mais de 2,5 amarelo por jogo. O Palmeiras também vai ter uma média ali menor que 2 também. E o Racing vai ter uma média acima de 2 amarelos por jogo. Então, assim, pegando essas informações, a grosso modo, a gente já pode especular que, como já é de praxe, né, os times sul-americanos vão bater mais do que os brasileiros, né? É evidente, o Brasil também faz parte da Sul-América, mas eu digo no contexto da América do Sul, os times brasileiros batem menos, né, do que os times aí argentinos e de outros continentes. Bom, outro fato aí também interessante para a gente observar o número de gols marcados. Então a gente tem aí o Palmeiras isoladamente, né, com o time que mais marcou gols dentre esses semifinalistas. Acredito também que seja de toda a Libertadores, né, eles tiveram aí 26 gols e sofreram apenas 6, né, então é um time com um ataque bem positivo. Aí depois a gente tem o Racing com 19 gols e 5 sofridos, depois a LDU com 13 gols marcados e 5 sofridos, e o Flamengo com 11 gols marcados e 5 sofridos. Então o time do Flamengo realmente ficou devendo aí um pouco aí nessa Libertadores, né? Custou para engrenar, né? Teve assim, dificuldade em vários momentos, né?
e inclusive se a gente for ver ali, eles vão decidir fora de casa o Flamengo, isso muito devido à ruim campanha lá na fase de grupos, né? Então tem todos esses detalhes. Eu separei aqui também alguns jogadores para a gente ficar atento, para a gente observar durante essas semifinais aqui dos times aí, principalmente dos times internacionais aí. Bom, o técnico, vou começar pelo Racing, é o Gustavo Costas, né? Já está ali tem bastante tempo, ele foi campeão com o Racing lá em cima do Cruzeiro, né? Da Sul-Americana, né? Então, assim, é um treinador que está ali já tem bastante tempo, tem desenvolvido um bom trabalho e é um time muito equilibrado, né? O cara tem um time na mão, então, assim, isso faz toda a diferença. Aí eu separei aqui o Santiago Sousa, que é um jogador ali de meio campo, né? Ele já fez 2 gols na Libertadores e é um jogador que desarma muito bem e que ele pode aparecer lá na frente, né? Um meio campista ali, né? E sabe jogar com a bola, né? Então pode aparecer e pode fazer gols, né? E tem esse fator dele desarmar muito bem e preparar para os contra-ataques. E aí, outro jogador também importante ali do Racing, para a gente ficar de olho, o Adrian Martinez, né, que ele fez 7 gols e é o artilheiro da Libertadores junto com o Flaco Lopes lá do Palmeiras, né. Bom, a gente pega aí a LDU, ela tem o Thiago Nunes, né, que é um treinador brasileiro, acho que já passou aqui por várias equipes, mas teve um trabalho realmente consistente lá no Atlético Paranaense. Pelo Botafogo teve uma passagem não muito brilhante, também passou pelo Corinthians, Grêmio, Ceará, né? E ele não teve uma boa campanha fora do Atlético Paranaense. E a LDU vem muito bem, como eu disse aqui no começo, de forma surpreendente para nós brasileiros, né? Que talvez não acompanhamos muito ali o futebol lá no Equador. Eles eliminaram o São Paulo, que é um time forte, né, a nível de Sul-América, e estão muito bem lá no campeonato equatoriano, estão na 3ª posição. Aí eu destaco aqui o atacante Alex Arce, que é um paraguaio, né, ele joga inclusive pela seleção do Paraguai, um atacante ali de área, faz gols, né, é o artilheiro do time lá na Libertadores, ele tem 4 gols. E também o Lisandro Azugaray, né, que é um argentino, e também tem 4 gols, joga ali mais na posição de meio campo. Então é um time bem forte esse time aí da LDU e a gente precisa ficar de olho aí nesse time aí, pode sim surpreender. Bom, aí comentando aí do Flamengo e do Palmeiras, o Flamengo aí a gente tem o Felipe Luiz, apesar de não estar indo muito bem na Libertadores, assim, mas está na semifinal. E tem aí um grande elenco, né? Talvez aí Flamengo e Palmeiras disparadamente tem o elenco aí mais caro da América do Sul, né? Um elenco muito forte realmente, né? Mas a coisa pode se complicar dependendo da situação, como o Flamengo em alguns momentos aí durante a Libertadores se complicou, né? No jogo contra o Estudiantes se classificou nos pênaltis, lá na fase de grupo teve dificuldade, né? Acho que os únicos jogos muito tranquilos assim e grandes jogos que o Flamengo fez foi lá principalmente contra o Internacional. Bom, aí do Flamengo eu destaco aí o Arrascaeta, né, que é o artilheiro aí da Libertadores pelo Flamengo, né, o artilheiro do time, tem 2 gols, né. E aí o Palmeiras a gente tem o Flaco Lopes, né, que é o atual centroavante aí, joga muito bem aí no Palmeiras, aí tem jogado muito bem, né, era uma demanda que o Palmeiras tinha, né, o técnico Abel Ferreira tinha de um centroavante, e tem funcionado bem, principalmente na Libertadores, ele é o artilheiro. Aí também destaco também o Vitor Roque, né, o Tigrinho, que tem jogado lá no Brasileiro, voltado a jogar bem, então o Palmeiras é muito forte, né. Bom, então analisando aqui no contexto geral, eu acho que os brasileiros ainda continuam favoritos, os times são melhores, os elencos são melhores, mas eu acredito que esse ano me parece um pouco mais equilibrado, né? A gente pegar ano passado ali, a gente tinha um River, que é um time de camisa muito pesada, tal, mas foi assim amassado pelo Atlético Mineiro. E eu não sei se vai acontecer isso nessa semifinal esse ano, né? Acho que a coisa está bem equilibrada, né? Principalmente a gente pensar aí nos adversários aí, né? Na LDU e no Racing, que são times
que, no meu modo de ver, são realmente os 4 melhores times aí no conjunto geral ali da América do Sul, né? São times muito organizados. Acho que o Racing talvez vive o pior momento dentre eles atual, assim, né? Nesse exato momento, porque não vem bem no Campeonato Argentino, mas no geral os outros times vêm muito bem, né? Palmeiras e Flamengo estão liderando ali o Campeonato Brasileiro, a LDU está lá em cima. E tem um time muito bom, né? E o fator altitude também isso pode pesar. No entanto, o Palmeiras, que vai enfrentar a LDU, vai decidir em casa. Então, acho que isso aí é mais tranquilo. Agora, o Flamengo vai decidir fora de casa, né? Então, isso pode ser um fator um pouco mais complicador. Mesmo que o Racing não esteja no melhor momento, não esteja muito bem, pode decidir lá na Argentina, né? Fazer um bom jogo lá no Maracanã e na Argentina decidir. O Flamengo já teve muita dificuldade lá contra o Estudiantes. Bom, essas foram as minhas impressões. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.